Olá pessoal, tudo bem? Eu vou explicar para vocês agora os pontos mais importantes sobre aleitamento materno, um tema muito importante da pediatria. Nessa aula você vai entender as principais definições do que é aleitamento materno, vou trazer para você a recomendação de até quanto tempo ele deve ser incentivado, benefícios para a mãe e para o bebê, como é o processo de formação do leite, frequência ideal das mamadas, propriedades específicas do leite, o que difere ele, por exemplo, da fórmula ou de leite de vaca, por exemplo, orientações importantes que eu vou dar aqui para algumas mamães e também problemas que podem acontecer durante o processo de aleitamento e no final ainda vou trazer para vocês as contraindicações absolutas. Parece ser muita coisa, mas eu vou resumir e você vai entender tudo agora nos próximos minutos. Então, para começar, pessoal, o que é aleitamento materno? Aleitamento materno nada mais é do que o fenômeno da mãe dar o leite para o seu filho, o seu próprio leite para o filho. E aí esse leite pode ser tanto advindo de forma direta, quando o bebê ele faz a sucção na mama da mãe, ou quando a mãe ordenha aquele leite da mama e dá, por exemplo, para o filho numa mamadeira. Isso é aleitamento materno. A partir daí a gente tem alguns conceitos importantes. O primeiro e mais importante de todos é o aleitamento materno exclusivo. Quando eu digo para você que uma coisa é exclusiva, eu estou falando de uma coisa única. E aqui, quando a gente fala de aleitamento materno, a ideia é essa. Porque eu estou falando de um bebê que ele recebe somente o leite materno, somente o leite da mãe. Então ele não recebe água, não recebe suco, nem frutas, nem qualquer outra coisa que não seja o leite da mãe. Inclusive leite de vaca, tá? Se não for, se o bebê recebe leite da mãe, leite de vaca, isso não é aleitamento materno exclusivo, tá? Outro conceito é aleitamento materno predominante. Aqui já é diferente do exclusivo, porque o leite materno, ele predomina, mas ele não é único. E no caso aqui, é um bebê que ele recebe o leite da mãe, mas ele também recebe outras fontes líquidas, como água, sucos e chás, por exemplo. Então, quando esse processo acontece, a gente chama isso de aleitamento materno predominante. O terceiro conceito é o de aleitamento materno complementado, que é muito parecido com o aleitamento materno predominante. Só que aqui é uma criança que ela recebe tanto leite materno, só que outros alimentos sólidos. Então, ela recebe, por exemplo, leite da mãe, mas recebe frutas, recebe carne, recebe uma papinha contendo algum vegetal. Quando isso acontece, a gente chama isso de aleitamento materno complementado. E o quarto conceito é o aleitamento materno misto, também chamado de parcial. Esse conceito é o seguinte: é um bebê que ele recebe o leite da mãe, só que ele recebe também outros tipos de leite. Leite de vaca, leite de cabra, pode ser o leite da fórmula. Então, quando o bebê recebe dois tipos de leite, né, recebe o da mãe, mas recebe outros, a gente chama isso de aleitamento materno misto ou parcial. E até quanto tempo a gente deve incentivar essa mãe a amamentar seu filho? Conceito mais importante da aula, tá, pessoal? O Ministério da Saúde recomenda de que o aleitamento materno seja exclusivo, ou seja, somente o leite materno deve ser dado para a criança até os 6 meses de vida. Então, galera, a gente está dizendo aqui que até os 6 meses de vida, essa criança deve receber somente leite da mãe. Não deve receber água, não deve receber suco, fruta, nada mais que isso. A partir dos 6 meses, você vai ter um processo chamado de introdução alimentar, que vai ser feito, claro, com orientação profissional. E aí você pode introduzir outros alimentos líquidos e ou sólidos, certo? Mas o bebê ele vai continuar recebendo o leite da mãe, só que agora ela não vai receber só o leite da mãe. E aí esse processo de aleitamento, o Ministério da Saúde recomenda que seja feito até os 2 anos ou mais. Por que eu coloco isso? Porque a recomendação do Ministério é que o bebê seja amamentado até os 2 anos de vida. Mas ele coloca lá ou mais, por quê? Porque a gente sabe que não é um parâmetro totalmente fixo. Tem crianças que vão parar com menos de 2 anos, inclusive. Tem crianças que param com 3 anos, tem crianças que param com 4 anos. Isso é muito relativo. Ah, vai trazer algum tipo de prejuízo? Não, o Ministério da Saúde não coloca nenhum tipo de prejuízo. Ele só faz realmente uma orientação formal. O que é mais importante mesmo
é você guardar que o aleitamento materno ele é exclusivo até os 6 meses de vida da criança. E por que a gente bate tanto nessa tecla do aleitamento, que tem que ser exclusivo, a gente valoriza tanto o leite materno? Pessoal, são inúmeros os benefícios que a gente tem dessa prática, tanto para a mãe como para o bebê. Tá? Eu vou destacar algumas aqui para vocês. Uma que eu gosto sempre de trazer quando eu comento desse assunto é a proteção contra câncer de mama. Esse CA aqui é de câncer, tá? Eu sempre trago esse benefício porque a gente está falando aqui de um câncer que é o mais comum de todos em mulheres, claro, tirando o câncer de pele, é o mais comum e é o que mais mata mulheres. Você conhece certamente vários fatores de risco para o câncer de mama, mas fator protetor, muita gente esquece do aleitamento materno. E, estatisticamente, a gente vê que as mulheres que amamentaram durante a vida, elas têm uma menor chance de desenvolverem câncer de mama. Então, isso é um fator de risco, é um benefício extremamente destacado, merece destaque. Uma outra coisa também que eu gosto de destacar aqui é a redução dos custos para você manter uma criança. Porque a gente sabe, pessoal, que o filho ele demanda uma despesa financeira muito grande. E aí eu coloco para você dois cenários, duas mães. Uma que tem que amamentar o seu filho normalmente, né, pelo aleitamento materno, e a outra não tem, de repente tem alguma contraindicação, e aí ela não pode amamentar. E aí vai ter que recorrer a fórmulas. Pessoal, fórmula é caro, né? E aí essa mãe vai ter mais despesas, essa família vai ter mais despesas. Então, claro que quando a gente fala de aleitamento materno, é importante que entre também na balança o fato dela reduzir os custos. É menos custoso para a mãe amamentar seu filho do que comprar fórmulas infantis, por exemplo. Tá? Além disso, cabe destacar o aumento, vou colocar aqui, o aumento do vínculo mãe-filho. Aqui a gente está falando de um processo que envolve uma interação totalmente física, biológica, química. Eu vou explicar isso para vocês daqui a pouco. Mas perceba que existe uma interação muito forte entre mãe e filho. E isso aqui, essa relação mãe-filho já é construída desde a amamentação. O fato do bebê se sentir seguro, se sentir confortável, o bebê chorar e encontrar um alento ali na mãe. Isso tudo o aleitamento materno proporciona. Né? Então você vê uma prática simples, mas que causa, né, uma consequência muito boa e um impacto muito grande na vida da mãe e do bebê. Quando a gente fala de benefícios para o bebê, a lista é ainda maior. Tá? Eu vou destacar 3 pontos importantes aqui. O primeiro, o aleitamento materno evita morte infantil. Como assim, pessoal? A gente tem vários estudos que comparam bebês que foram amamentados e bebês que não foram amamentados, tá? E o que a gente percebe? Que os bebês que não são amamentados morrem muito mais. Estatisticamente, você vai encontrar estudos que falam de 15%, 20%, mas fato é, um bebê que não é amamentado, ele morre mais. Ele tem uma chance muito maior de sofrer algum óbito por várias causas. Você vai entender isso melhor quando a gente falar de propriedades do leite materno. Além disso, vou colocar aqui, ó, evita infecções. E aqui eu vou destacar as infecções respiratórias. Por quê? Infecções respiratórias, pessoal, acaba sendo um grupo de doenças que constituem a principal causa de óbito e a principal causa de internação em UTI das crianças. Então, veja bem, eu estou falando de uma prática que vai proteger o seu bebê de ser infectado por alguma infecção da via respiratória, que é muito comum nessa idade, a gente sabe muito bem, e aí acabar evoluindo para uma UTI, talvez, ou até mesmo óbito. Então, o aleitamento materno cabe um mega destaque aqui quando a gente fala de proteção contra infecção respiratória. E não só infecção respiratória, diarreia. E aí talvez você se pergunte, pô, Mário, diarreia? Mas diarreia é tão comum na vida adulta? Pois é, na vida adulta, nos adolescentes, mas, pessoal, diarreia está no top 3 de doenças que mais matam crianças. A diarreia pode levar a um quadro de desidratação muito importante e ainda é, infelizmente, nos países subdesenvolvidos, como é o Brasil, um país em desenvolvimento, é uma causa importante de óbito, tá? Então,
de novo, eu estou destacando aqui os principais benefícios do aleitamento materno, porque existem vários outros. E agora eu quero falar para vocês sobre a lactogênese, que é o processo de produção do leite. A lactogênese, pessoal, é dividida em 3 etapas, tá? A primeira etapa, ela acontece quando a mãe ainda está grávida. Lá por volta da 12ª, 13ª semana, esse processo já está acontecendo. Esse processo de formação do leite durante a sua gravidez é puramente hormonal. Tem vários hormônios envolvidos aqui, mas 2 merecem muito destaque, que é o estrogênio e a progesterona. Isso porque é o seguinte, pessoal. O estrogênio, ele produz os ductos lactíferos, enquanto que a progesterona produz os lóbulos mamários. Eu vou te explicar isso agora. Pessoal, para que a mãe consiga produzir o leite, primeiro ela tem que ter uma estrutura celular que faça isso. Ela precisa que alguém produza esse leite. E o nome dessa estrutura é lóbulo mamário, tá? É como se fosse a usina de leite. E quem produz essa usina de leite é a progesterona. Só que quando a gente fala de produção de leite, não adianta só produzir. Você precisa produzir e precisa fazer com que esse leite seja levado ao seu destino final, que é a ponta do mamilo, que é por onde o bebê vai ser amamentado, certo? Então ele precisa, além das usinas, eu preciso de vias, eu preciso de estradas, ductos, ou melhor dizendo, para poder transportar esse leite da usina para, por exemplo, as casas. Entende mais ou menos a ideia? E aí esses ductos, esses canais são chamados de ductos lactíferos, que são produzidos pelo estrogênio. E esse processo todo está acontecendo durante a gravidez. É importante destacar que você, mamãe, talvez tenha percebido, poxa, entrei na gravidez, as minhas mamas estão aumentando de tamanho. Isso é uma coisa que todo mundo percebe. Claro, aqui também tem ação de outros hormônios, como por exemplo o hormônio lactogênio placentário, que é responsável pelo crescimento das mamas. E qual que é a ideia por trás disso? Quando você faz o crescimento das mamas, você, querendo ou não, tem uma maior chance de armazenar leite. Você tem uma maior capacidade de armazenamento de leite. Entende a ideia? Mas se fosse para destacar 2 hormônios aqui para, digamos assim, são os grandes responsáveis pela produção do leite, o processo da lactogênese em si, estrogênio e progesterona. E aí, uma vez que você entende isso, a gente fala da segunda etapa, que é a fase totalmente dependente do parto, a lactogênese fase 2, tá? Pessoal, durante a lactogênese fase 1, você já tinha aqui o início da produção do leite. É importante destacar que, embora o leite aqui esteja começando a ser produzido, ele não vai ser liberado, porque você também tem uma inibição pela progesterona. A progesterona, ela induz a produção das usinas de produção de leite, mas ela também inibe, ela não deixa que esse leite seja ejetado para fora. Pode acontecer uns escapes durante a gravidez, mas não é esperado, tá? O que acontece é que agora esse leite tem que começar a vir, tá? Ele não pode ficar lá só preso, ele tem que descer, sair. Eu acho que você já deve ter ouvido falar disso, o processo de descida do leite, né? Ou apojadura. Pessoal, o leite que estava sendo produzido aqui, que a gente também chama de colostro, é o primeiro leite da mãe, ele vai começar a descer, ele vai começar o processo, digamos assim, de chegar até as mamas e ser escoado, tá? Esse processo pode demorar de 3 a 5 dias, mas ele se inicia com o parto. A partir do momento que a mãe expulsa a placenta, esse processo vai começar a acontecer, porque a progesterona que estava em alta na gravidez vai cair, porque a placenta foi embora, e você começa a aumentar outros hormônios nessa jogada. E aí merecem destaque 2 hormônios aqui. O primeiro é a prolactina e o segundo, ocitocina. Ocitocina. Vamos lá, pessoal. Olha como é fácil. A prolactina, olha o nome, olha o prefixo. Prolactina produz o leite. A prolactina é o hormônio que vai lá nas células mamárias e ordena a produção de leite. Tá? A prolactina é quem produz o leite. Só que esse leite, de novo, aquela mesma conversa que eu tive com você. O leite ele não basta ser só produzido, ele precisa ser produzido e precisa ser ejetado, mandar embora. E quem vai fazer isso?
a ocitocina. Então, aqui na fase 2, a gente tem o aumento da prolactina, que produz o leite, e a gente também tem aumento de ocitocina, que é quem ejeta esse leite. Uma vez que você entende isso, agora a gente vai entrar na terceira e última etapa da lactogênese, que é totalmente dependente da sucção, tá, pessoal? Presta muita atenção aqui. A fase 1 e a fase 2, talvez você encontre nos livros como fases hormonais, tá? Por quê? Porque aqui a gente está falando de um predomínio hormonal mesmo. Esse processo todo vai acontecer a mãe querendo ou não. Então, tá ali acontecendo. Agora, na fase 3, não. A fase 3 ela é totalmente dependente da sucção do bebê. Eu vou te explicar isso agora. Veja essa imagem aqui que você tem uma mãe amamentando seu filho. Pessoal, aqui na ponta do mamilo, ou melhor, em toda a mama, a gente tem terminações nervosas, tá? E essas terminações nervosas, elas vão ser excitadas, elas vão receber estímulo através do movimento de sucção. Então, você tem aqui neurônios que vão levar esse estímulo para um órgão, para o sistema nervoso central, de que o bebê ele está querendo leite, ele está com fome. Então, o neurônio vai levar esse estímulo para o sistema nervoso central, para um órgão específico que todos nós temos, chamado de hipófise. A hipófise ela tem mais ou menos esse formato aqui. Perceba que a hipófise ela é dividida em como se fossem dois saquinhos. Ela tem um saquinho mais à frente e um saquinho mais atrás. Esse saquinho mais à frente a gente chama de adenohipófise. Certo? Adeno porque é anterior, quer dizer que está à frente. E esse saquinho mais posterior a gente chama de neurohipófise. A gente também chama de hipófise posterior, mas geralmente você vai ver mais o nome de neurohipófise. E daí? Daí que é o seguinte, a adenihipófise está sendo, ou melhor, toda a hipófise está sendo estimulada. E a adenihipófise vai produzir um hormôniozinho chamado prolactina, que vai produzir o leite. Enquanto que a neurohipófise vai produzir um outro hormônio, que eu acho que você já deve ter sacado. Ocitocina. Então, eu tenho um movimento de sucção que estimulou essa via neuronal, estimulou a hipófise a produzir prolactina e produzir a ocitocina. E o que fazem esses hormônios? Um produz e o outro libera o leite. Então, eles vão voltar aqui numa via descendente, vai chegar até as mamas da mãe, no caso da mama que está sendo estimulada, e você vai ter início do processo de produção e liberação do leite. Deu tudo certo. Percebeu, pessoal? Então aqui tem ação hormonal? Claro que tem. Tem ação hormonal. Só que quem mandou, quem comandou tudo isso, não foi órgãos internos, não foi nada aqui sem a mãe querer, por exemplo. Porque a mãe pegou o filho. Foi o bebê. Mais especificamente, o ato de sucção. É por isso que a gente fala que essa lactogênese fase 3 é totalmente dependente da sucção. Porque o bebê vai ordenar todo esse processo de produção do leite a partir do momento que ele vai fazer o sucção, ou melhor, a sucção no mamilo dessa mãe, certo? E aqui eu já faço o link com outro tópico da aula, que é o da frequência das mamadas. Isso é uma coisa também muito importante, assim como o amamentamento exclusivo até os 6 meses é um tópico importante da aula, aqui também é. A amamentação, ela deve ser sobre livre demanda. Isso é muito importante, pessoal. Quando eu digo livre demanda, significa o que você, mamãe que estiver me assistindo? Não deve existir horário fixo para amamentar seu filho. Você não amamenta seu filho, por exemplo, vou tomar café 7 horas, vou almoçar meio-dia e vou jantar 18 horas. Então eu vou amamentar meu filho nesses horários. Não, isso não existe. A amamentação ela deve ser sobre livre demanda. O seu filho vai dizer a hora que ele está com fome e ele não vai dizer verbalmente. Mas geralmente o bebê acaba chorando, né? Chorando, ou você percebe que o bebê está desconfortável com alguma coisa. Claro que existem outras causas, mas a amamentação acaba sendo sempre a principal causa. E aí você vai lá e vai fazer o processo de aleitamento materno. Simples assim. Existem bebês que são amamentados 6 vezes, 7 vezes, 10 vezes, 15 vezes.
Isso varia muito de mulher para mulher, de bebê para bebê, certo? Mas o que fica esse amamentamento deve ser sobre livre demanda. Agora eu quero destacar para vocês algumas propriedades do leite materno, algumas diferenças que o leite materno tem para a fórmula e para o leite de vaca, tá? Primeiramente, pessoal, eu quero comentar sobre o ferro. Pessoal, o leite materno, ele tem pouco ferro, tá? E quando você compara, por exemplo, o ferro do leite da mãe em comparação ao leite de vaca, é bem menor, tá? O leite de vaca tem mais ferro do que o leite da mãe. E aí, talvez você já tenha visto até essa informação, de repente, na internet, de pessoas incentivando a pessoa a tirar o leite materno e dar leite de vaca por conta disso aí. Pessoal, isso é um grande equívoco, tá? Porque embora o leite materno ele tenha menos ferro, esse pouco ferro que tem no leite materno tem uma melhor biodisponibilidade. O que significa isso? Significa que eu tenho pouco ferro realmente em comparação ao leite de vaca, só que esse pouco ferro ele é mais bem absorvido pelo bebê. Enquanto que, por exemplo, quando a gente fala do leite de vaca, o leite de vaca pode até ter muito ferro, só que muito pouco é absorvido. Só para você ter uma noção em valores, o leite materno tem uma biodisponibilidade de 50%, enquanto que o leite da vaca é de apenas 10%. Então, por aí você percebe que, embora a gente esteja falando aqui de pouca quantidade de ferro, a gente tem um ferro mais bioabsorvível, tá? Outro ponto importante são as proteínas. E aí, de novo, você também já deve ter visto isso na internet. O leite de vaca, ele tem mais proteínas do que o leite da mãe. Pessoal, não vou mentir, isso é verdade. Porém, aqui a gente entra no mesmo conceito do ferro. Porque a proteína do leite de vaca, a principal proteína, é a caseína, que é uma proteína de difícil digestão. Então, por mais que você dê muita caseína, muita proteína para esse bebê, de nada adianta se a gente está dando uma proteína de difícil digestão. Lembrando que esse bebê ele tem um trato gastrointestinal, ou seja, estômago, intestino, o sistema digestório como um todo, é muito pouco desenvolvido, não está suficientemente maduro para absorver, para trabalhar e digerir como o seu, como o nosso, né? Então, embora o leite de vaca tenha mais proteínas, ele é muito mais difícil de você quebrar essas proteínas, do bebezinho quebrar essas proteínas. Então, a gente fala que o bebê ele vai aproveitar muito mais as proteínas do leite materno, tá? Como, por exemplo, a lactoalbumina, a lactoferrina, por exemplo, tá? Além disso, a gente tem os fatores imunológicos, tá, pessoal? No leite materno, existem anticorpos ativos, imunoglobulinas ativas. Isso tudo confere proteção. Proteção contra infecções, proteção contra diarreia, proteção contra vários micro-organismos. E coisa que, por exemplo, o leite de vaca não confere, não faz. E um outro ponto importante é o teor de gordura. A quantidade de gordura, de ácidos graxos que você tem presentes no leite materno é bem melhor do que, por exemplo, o leite de vaca. E ácido graxo, que entenda como gordura, é fundamental para esse momento do bebê que ele está desenvolvendo o seu sistema nervoso, também está amadurecendo a retina, que é uma estrutura responsável ali pela visão. E essas estruturas são muito dependentes dessa gordura boa que a gente tem aqui no leite materno, que você, por exemplo, não vai encontrar no leite de vaca, certo? Claro, eu estou aqui comparando com o leite de vaca. E aí você pode se perguntar, pô, mas e com relação à fórmula? Bom, a fórmula, pessoal, claro, vai entrar como uma excelente alternativa para aquelas mães que de repente apresentem alguma contraindicação que eu vou comentar com vocês daqui a pouco, tá? Mas entenda que o leite materno, ele ainda é superior à fórmula. Por quê? O leite materno, primeiro, ele vai sempre se adequar à idade do bebê, às necessidades do bebê. Entenda que o leite materno, por exemplo, ele muda ao longo de uma mesma mamada. A gente divide o leite materno numa mesma mamada em 3 tipos. Leite anterior, que é o início da mamada, o leite do meio e o leite posterior, que é o final. O leite anterior, por exemplo, ele é rico em água e anticorpos, é um leite mais transparente, você, mamãe, já deve ter percebido isso. À medida que você vai amamentando seu filho, ele vai se tornando um leite mais amarelado. Por quê? Porque aumenta-se a produção
de proteína, né? Você tem uma concentração muito grande de proteínas no meio da mamada. E no final, você tem acúmulo de beta-caroteno, de gordura, que vai conferir, na verdade, uma consistência mais amarelada. O leite do meio é mais esbranquiçado, né? Eu falei amarelado, mais esbranquiçado, e o leite posterior é um leite mais amarelado. Então, isso tudo você não tem na fórmula. A fórmula você tem ali uma quantidade fixa, né? A distribuição é fixa e não muda, não vai mudar quando o bebê tiver 6 meses, não vai mudar quando ele tiver 2 anos. Já o leite materno, ele é biologicamente, é um processo que eu simplifiquei, mas ele é bem complexo, ele atende às necessidades reais do bebê, tá? Mas, é claro, é uma boa alternativa, porém, sem dúvida nenhuma, o aleitamento materno sempre vai ser superior a todas as demais formas de amamentação, de você conferir o leite para o bebê. Mediante todas essas propriedades, eu também quero destacar para vocês algumas orientações que eu gostaria de fazer a algumas mamães aqui. Claro, tem muitas orientações também que eu gostaria de dar, mas algumas importantes que eu gostaria de destacar aqui é primeiro com relação à dieta da mãe. Em geral, pessoal, o Ministério da Saúde não faz grandes restrições à alimentação da mãe. A grande recomendação assim seria mais você evitar cafés e alguma substância que tenha estimulantes, porque isso vai acabar passando para o seu bebê, tá? Mas no geral, mantenha uma alimentação adequada, uma hidratação em um nível bom, né? Um nível bom, eu falo assim, de 30 a 50 ml quilo por dia, que é o recomendado para todo mundo. Além também de você estar sempre saciada, sempre bem abastecida, porque entenda, esse processo todo, ele demanda energia. Se você não tivesse passado por uma gestação, se você não tivesse com filho, você não teria que estar produzindo leite. Então, obviamente, isso aqui é um evento pontual da sua vida, vai te exigir um pouco mais. Então, você deve estar bem hidratada e bem saciada, porque isso puxa energia. Um destaque importante é com relação às mães vegetarianas que eu faço aqui. Por quê? As vitaminas do complexo B, principalmente a vitamina B12, é advinda de fontes de origem animal. Então, se você tem uma mãe que é vegetariana, ela não vai conseguir essa fonte, né, a vitamina B12, a menos que ela suplemente, que é o que deve ser feito. Então, mães que têm deficiência de B12 têm que abrir um sinal de alerta. Por isso que todo esse processo é feito com acompanhamento profissional, para que a mãe tenha a seguridade de que ela tem níveis suficientes de B12 e que o bebê, por consequência, vai receber níveis suficientes de B12. Lembrando que vitamina B12 é importantíssimo e sua deficiência pode causar vários sintomas neurológicos que a gente não vai querer aqui, nem para a mãe, nem para o bebê. Outra orientação importante também, que é motivo de muita dúvida, hábitos intestinais do bebê. Lembra que eu falei com vocês agora há pouco que o trato gastrointestinal do bebê ainda não está plenamente desenvolvido. Então, algumas coisas vocês talvez achem estranhas, principalmente vocês, mamães de primeira viagem. Primeira coisa, demora-se até 48 horas para o bebê fazer as suas primeiras evacuações. A primeira evacuação do bebê, inclusive, a gente chama de mecônio, que é uma informação tão importante que a gente coloca na caderneta. Esse processo pode demorar até 48 horas. Tem bebês que vêm antes, tem bebês que demoram um pouco mais, mas o normal é até 48 horas para o bebê evacuar. E aí eu preste muita atenção aqui. Primeiro, as evacuações dos bebês é uma coisa muito variável, pessoal. Tem bebê que ele é amamentado e evacua, é amamentado e evacua, é amamentado e evacua. Ou seja, o bebê come e faz cocô. Tem criança que já é o contrário. Tem criança que é amamentada, só que fica aí 3 dias, 4 dias, 5, 6 dias sem fazer cocô. E aí, pessoal? Primeiro, é normal o bebê comer e evacuar? Sim, tá? Se o bebê, por exemplo, não está com diarreia, se você olhar somente esse critério, tá? Isso é esperado, isso é normal. Isso, o que acontece é que o bebê está com reflexo gastroenterocólico muito alto. Que é o quê? Aquele reflexo que quando você come, realmente dá aquela vontade de fazer cocô. O bebê ele tem esse reflexo muito aguçado, muito ativado, digamos assim, nessa fase. Já tem bebês, ou melhor, até mesmo o mesmo bebê, ele pode demorar alguns dias para evacuar. E isso é normal, tá? Isso é esperado. Claro, se o bebê não vier apresentar outros sinais e sintomas, irritabilidade, o bebê está chorando mais do que o normal, não está apresentando um bom ganho de peso, aí a gente tem que investigar.
Mas no geral, pessoal, é completamente normal o bebê passar dias sem evacuar. A gente chama isso de pseudoconstipação do lactente, que não precisa de remédio, não precisa fazer nada, entre aspas. A conduta é expectante mesmo. Outro ponto importante dos hábitos intestinais é com relação à consistência das fezes. Olha só, pessoal, a consistência das fezes do bebê pode ser fezes pastosas, até semilíquidas, até líquidas. E a coloração dessas fezes pode ser amarronzada, mas o mais comum é que seja amarela e esverdeada. E aí você olha para mim e fala, meu Deus, não faz sentido nenhum. Mas já pensou, eu vejo meu bebê evacuando rajadas de líquido e verde. Eu não, vou pensar que meu bebê tem alguma coisa. E não, pessoal, isso é muito comum, isso é muito esperado, tá? Não se assuste quando você vê esse tipo de situação, tá? Então, é justamente por isso que eu deixei isso aqui nas orientações, porque isso é uma causa muito comum. Toda mãe de primeira viagem, 90% acaba perguntando, e eu digo para você que 90% isso é normal, isso é fisiológico, isso é esperado. De novo, claro, se tiver outras alterações, o bebê tem alteração de sinal vital, está desidratado, tem algum outro sinal que a gente no exame percebe, a gente vai investigar. Mas no geral, fique tranquila com relação a isso aí. Outro ponto que eu quero comentar com vocês é a respeito da prática da amamentação em si. Tá? Eu não tenho como fazer aqui a representação de forma para ficar tão lúdica para vocês. Mas de forma geral, pessoal, claro, o profissional de saúde na UBS ou no consultório que você vai fazer ali a consulta da puericultura, né, que são aquelas primeiras consultas da criança, entenda que você vai ter essa orientação, inclusive desde o pré-natal, tá? Mas de forma geral, a amamentação ela deve acontecer de forma em que o bebê ele fique de forma reta, tá? O bebê não pode ficar nem fletido, nem estendido, né, com a cabeça nem fletida, nem estendida, a cabeça deve estar alinhada com o tronco, tá? Deve encostar o queixo com a mama da mãe, os lábios, o lábio inferior, no caso, deve estar evertido, ou seja, para fora, tá? E o bebê deve estar numa posição ali tranquila. Pessoal, a amamentação não é para ser desconfortável, não é para ser doloroso, é para ser uma coisa boa, uma coisa que você aumenta o seu vínculo com o seu filho, tá? Se está acontecendo algum problema, pode ter certeza, 99,9% das vezes acaba sendo técnicas da amamentação que precisam ser corrigidas ali, tá? Então, a prática da amamentação é uma coisa que você já vai estar aprendendo desde o pré-natal e que certamente os profissionais vão estar ali sempre te orientando também. E sinais de uma prática adequada são até meio que óbvios, né? Primeiro, o movimento, né, o momento da amamentação vai ser extremamente confortável para você e para o bebê. É um bebê que está bem, e você bota ele para ser amamentado e ele não chora, ele não fica irritado, ele está tendo também um bom ganho ponderal, está ganhando peso. Então tudo isso são sinais que a amamentação está indo bem. Se você tem sinais que fora isso, por exemplo, você começa a aparecer fissuras ou o bebê se parece incomodado com a amamentação, a gente vai corrigir esses eventuais erros que podem estar acontecendo, tá? Por fim, eu quero comentar com vocês sobre o retorno ao trabalho. Mais especificamente, sobre o processo de armazenamento do leite. Porque, como eu falei para vocês, a frequência da amamentação deve ser sobre livre demanda. Então, quando o bebê quiser, ele tem que ser amamentado. Só que a gente sabe, né, existe um período para a licença maternidade e você, mamãe, precisa voltar para o trabalho. E aí, como é que a gente faz? Agora esse leite precisa ser armazenado. Como é que você vai armazenar esse leite? Você faz o processo de ordenha manual. Então você, mamãe, vai ordenhar de forma com a mão mesmo, ou tem aparelhos específicos para isso, que você vai fazer a ordenha e tirar esse leite. E aí você vai colocar em recipientes, mamadeiras e estocá-los. Você tem duas opções para estocar. Você pode estocar na geladeira e no congelador. É importante que você saiba que se você coloca o seu leite na geladeira, ele pode e deve ser consumido em até 12 horas. Caso você venha armazenar o leite no congelador ou no freezer, ele pode ser consumido em até 15 dias. Então, claro, o mais comum é as mães fazerem um grande estoque e colocarem no freezer para que, por exemplo, a pessoa que está ali cuidando do seu filho, quando houver necessidade, vai lá, pega a mamadeira e dá para o filho. Lembrando, esse leite, ele não deve ser dado, ele não deve ser aquecido, melhor dizendo, de forma direta na panela, tá? Ou seja, você não vai pegar a mamadeira, abrir, jogar na panela e esquentar ali no fogão. Não é recomendado que você faça isso. Também não é recomendado
de que você esquente no micro-ondas. A recomendação é que você esquente em banho-maria. Então você pega a mamadeira, coloca ali em volta de água, na panelinha, aquece por uns minutinhos. Claro, lembrando, você não vai aquecer para deixar quente, né? Você vai aquecer para deixar em temperatura ambiente, só para descongelar mesmo, e você dá para o bebezinho. E claro, podem acontecer alguns problemas nesse processo de aleitamento. Eu vou destacar aqui os mais comuns que a gente vê no dia a dia. O primeiro, pessoal, é a mastite lactacional. A mastite, pessoal, é a inflamação das mamas. Esse processo é muito comum em torno de 3 a 5 semanas após o parto, tá? E o que acontece? Muita mãe fica meio que na dúvida, poxa, minha mama está inflamada. Eu posso amamentar o meu filho? Pode, pessoal, pode, tá? A mastite não é contraindicação para você amamentar, por mais que pareça estranha isso para você. A recomendação é que você dê prioridade àquela mama que está menos acometida, ou seja, está menos inflamada, mas que você não deixe de amamentar. Até porque o pilar do tratamento da mastite lactacional é o esvaziamento das mamas. E o esvaziamento ele pode ser feito tanto de forma manual, como também de forma ali que o bebê vai fazer esse trabalho para você, que é o mais bem recomendado. Então não está contraindicado. E aí o tratamento, claro, para a mãe vai ser feito mediante analgésicos, anti-inflamatórios. Se houver sinais de infecção bacteriana secundária, porque a mastite pode evoluir, pode complicar com isso, uso de antibióticos, mas nada disso vai contraindicar. Mesmo que, por exemplo, ela venha apresentar infecção bacteriana secundária, mastite não é contraindicação para amamentação. É pilar do tratamento, inclusive, tá? Outro problema também que pode acontecer são as fissuras, que eu comentei com vocês até no início da aula. Fissuras muito por conta de técnica de amamentação inadequada, tá? Geralmente a causa é essa. Então, o que deve ser feito aqui é orientar, né? O profissional de saúde vai identificar, ele sempre vai pedir para você mostrar para ele como é que está sendo feita essa amamentação, e aí a gente vai ver se tem alguma coisa que você de repente está fazendo de errado para a gente tentar corrigir, porque não é para acontecer fissuras, tá, gente? Não caem em fake news da internet que a amamentação causa fissuras nos mamilos da mãe. Não, isso só vai acontecer se você tiver uma técnica que de repente precisa ser corrigida ali, tá bom? Outro ponto também que pode acontecer é a candidíase. Candidíase mamária. A candidíase mamária, a mãe vai perceber principalmente por conta de formigamento, de uma sensação de coceira ali na ponta do mamilo. E no bebê, ela vai perceber umas plaquinhas brancas, né? Não são aquelas plaquinhas de leite que a gente consegue remover com espátula. Não, são plaquinhas decorrentes do fungo da candidíase, tá? E aqui, pessoal, você tem que tratar, tá? É uma condição que você também vai ter que tratar, no caso, com cremes antifúngicos. É o tratamento de primeira linha. Cremes antifúngicos, no caso, para a mama da mãe, geralmente por 14 dias você vai ficar usando esses cremes, enquanto que para o bebê você tem o uso da nistatina oral, é o mais comum, uma solução de nistatina oral, também por 14 dias, mas pode se estender por mais que isso, tá? É uma complicação também que é relativamente comum aí nos consultórios. E por fim, outro problema também que muitas mulheres se queixam é de produção do leite. Colocar assim, que aí eu consigo abranger mais. Produção do leite, como assim? Ah, meu leite está fraco. Ah, eu sinto que eu não estou amamentando o suficiente, meu bebê parece que não está satisfeito com a mamada. Pessoal, de novo a gente entra no conceito de técnica de amamentação, porque a causa mais comum para isso aqui é a técnica de amamentação que não está adequada. Quando não é isso, é a questão da frequência, tá? E você entende agora por que da frequência. Porque o leite só vai ser produzido e ejetado pela sucção do bebê. Então, se você, mamãe, espera que de repente o bebê está lá dormindo, você vai ficar ali produzindo leite, liberando leite, jorrando leite, isso não vai acontecer. Esse processo ele é totalmente do bebê, totalmente dependente do bebê. Então, quando as mães chegam para a gente com queixa de produção de leite fraca, que não está adequada, geralmente ou a técnica de amamentação que não está correta e de repente o bebê realmente não está confortável, não está fazendo o movimento de sucção de forma correta, e aí a gente vai tentar ver o que é isso, se é a técnica mesmo, se o bebê de repente não tem alguma deficiência,
né? Se de repente o seu mamilo pode ser invertido, a gente tem que tentar outras técnicas, tem que tentar outras posições, ou quando não é isso, basta a gente orientar com relação a esse ponto aqui, que é da livre demanda, você amamentar sempre que seu filho pedir, certo? Agora eu quero trazer para vocês as contraindicações ao aleitamento materno. Pessoal, existem contraindicações absolutas e relativas. As relativas, como o nome fala, está contraindicado. Mas se você fizer, de repente, alguma coisa ali, dá para o bebê voltar a ser amamentado. Eu não vou dar destaque a essas contraindicações porque são várias e várias mesmo, mas algumas que vocês talvez conheçam. Mães que têm uma hepatite B, por exemplo, pode amamentar seus filhos? Aí é aquela coisa, depende, é uma contraindicação relativa. Por quê? Só pode amamentar se nas primeiras horas de vida esse bebê receber imunoglobulina e vacina contra a hepatite B. Aí perceba, uma coisa que era contraindicação passou a ser permitido, entendeu? Então, contraindicação relativa é isso. E aí você tem vários cenários. Eu vou trazer para vocês aqui as contraindicações absolutas, que são apenas 4. São situações em que não importa o que aconteça, não importa o que seja feito, não tem o que fazer, na verdade, essa mãe ela não vai poder amamentar seu filho. São 3 condições da mãe e uma do bebê. As contraindicações relativas à mãe são HIV, HTLV1 e HTLV2, tá? Então, mães que tenham HIV, HTLV1 ou HTLV2 não podem amamentar seus filhos. Independente de como esteja o tratamento, independente de como esteja a carga viral, não pode amamentar seu filho jamais, certo? E quando a gente fala do bebê, existe uma contraindicação que é a galactosemia. Mário nunca ouvi falar, não sei nem o que é isso. Galactosemia, pessoal, é uma doença extremamente rara, genética, tá? Congênita, em que a pessoa não consegue processar os carboidratos do leite materno. Ou melhor, de qualquer leite, na verdade, né? E aí você acumula esses carboidratos no sistema nervoso central, nos rins, no fígado, e claro, isso é muito prejudicial, você acumular substâncias, né, lá nesses órgãos, ok? E aí o bebê, portanto, não pode ser amamentado se ele tiver essa condição aqui. Detalhe importante, a galactosemia é uma das doenças que você consegue rastrear no teste do pezinho. Olha que coisa. Então você já consegue detectar essa doença aqui já no início, e aí você, se de repente o bebê tiver, você já contraindica, tá? O aleitamento aqui, ok? Então, pessoal, eu trouxe aqui de forma o mais resumido possível os principais pontos do aleitamento materno. Então, pessoal, eu trouxe para vocês os principais pontos do aleitamento materno, tá? Se você ficou com alguma dúvida, se você tem alguma curiosidade, de repente você quer a parte 2 desse vídeo, em que eu traga mais orientações para a mamãe, se você quiser que eu aborde um pouco mais as contraindicações referentes ao aleitamento materno, traga mais benefícios, enfim, fiquem à vontade, deixa aqui no comentário. Se você acha que esse vídeo pode ajudar mamães, papais também, com relação às informações desse tema tão importante que é o aleitamento, eu peço que você compartilhe esse vídeo, deixe o seu like e me segue para mais conteúdos como esse, tá? Forte abraço!